Olá pessoal, esse é o texto 2 do módulo 4. Nesse texto a gente vai entrar um pouquinho mais aí na análise de SWOT, também conhecida como análise fofa. Então é algo relativamente simples, porém que se reveste de muito conhecimento sobre a política pública que a gente vai auditar. A gente precisa ter bastante conhecimento sobre a política pública para poder fazer uma boa análise SWOT. Bom, então, lembrando aí um pouquinho o que é esse significado, né, do SWOT, vamos falar em português. Então, são as forças e fraquezas. Quando a gente está falando de forças e fraquezas, a gente está falando de aspectos internos da política pública, então aqueles relacionados aos seus processos de trabalho, às pessoas, aos produtos que ela gera. Então, a gente pode trabalhar forças e fraquezas como a parte interna ali, relativa à política pública. E as oportunidades e ameaças são aquelas que circundam, né, que influenciam a política pública, mas não faz parte do seu processo de trabalho nem dos seus stakeholders. Muitas vezes tem muito a ver com a própria arena decisória. Vocês devem se lembrar aí lá atrás, quando a gente falou em ciclo de política pública, acho que lá no módulo 1, a gente falou um pouquinho sobre a arena decisória. Então isso é um dos fatores, por exemplo, que pode influenciar e está associado a uma série de oportunidades e de ameaças ali à política pública. Bem, e quais são as particularidades que a gente pode trabalhar quando está falando em auditoria de política pública na hora da aplicação dessa técnica? Bem, então a gente tem uma série de coisas ali internas que a gente deve colocar em debate quando a gente está fazendo a dinâmica da SWOT. Aliás, essa dinâmica ela pode ser feita pela equipe a partir do conhecimento que ela teve na hora do entendimento do objeto, ou ela pode ser feita também com os gestores, depois de uma equalização de conhecimento. Vocês podem fazer ela com gestores, e vocês podem fazer um misto, fazer ela com gestores, e depois com esse insumo dos gestores, mais o conhecimento que vocês adquiriram durante a auditoria, vocês podem fazer isso dentro da equipe, ou até convidar colegas que não estejam na equipe, mas que entendam ou já tenham tido experiência com a política pública auditada, para que eles participem e enriqueçam esse diagrama, né, que a gente faz da SWOT, que basicamente é uma cruzinha, a gente escreve forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Bem, na parte interna, a gente tem muitas coisas que a gente pode trabalhar, como é que o financiamento da política pública ela influencia nas suas forças e nas fraquezas, ela pode se constituir numa força ou numa fraqueza, como é que é o tratamento e o relacionamento com os beneficiários, a transparência, a participação social, a sua estrutura de governança, também a sua gestão de riscos. Tudo isso pode ser temas, né, que vocês podem separar e pensar como isso se relaciona com a política pública, como isso pode se constituir numa força ou numa fraqueza. Quando a gente passa ali para oportunidades e ameaças, a gente tem que pensar qual é o ambiente político, qual é o ambiente social, qual é o ambiente de fatores de meio ambiente, fatores econômicos, fatores diversos ali, ambiente legal, que vocês podem trabalhar fora da política para entender o que pode ser uma oportunidade e o que pode ser uma ameaça. Por fim, você pode associar a técnica de SWOT às demais técnicas de auditoria, como o diagrama de verificação de risco. Então, você pode trabalhar ali as fraquezas ali dentro, você pode colocar essas fraquezas e associá-las aos mapas de processo ali, complementando o seu acervo de riscos. E, é claro, você pode usar isso também para um momento de avaliação de controles ou na constituição da sintaxe do risco inerente. Então, esses são os principais aspectos aí que a gente tem para análise SWOT em uma auditoria de políticas públicas. Bom, espero que vocês gostem desse texto.